Bom, pessoal, quem é que não lembra? Dias atrás nós falamos sobre Lulita prometendo colocar uma mordaça na imprensa, né? Caso ele venha a ser eleito, né? Fazer aí a regulamentação da imprensa, da mídia, né? E agora ele viaja à Europa prometendo fazer a mesma coisa com as redes sociais. Antes de mais nada, hoje são 19 de novembro de 2021, eu sou Fagundes, na descrição o link para a matéria. Lula se reúne com o premier espanhol e fala em regulamentar as redes sociais. O que significa isso, Igor? Isso significa que um vídeo igual ao meu será proibido de ser publicado nas redes sociais. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e o nome da galera que tem colaborado com a gente. Sem contar que todas as quintas-feiras nós temos live política às 19 horas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta sexta-feira, 19, pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em agenda no Palácio em Madrid. Em sua conta oficial no Twitter, o governante espanhol afirmou que os países compartilham fortes vínculos estruturais e permanentes e que a reunião foi realizada para abordar vários assuntos de interesse comum, como a situação da pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação da economia. Olha só, gente. Aqui eu vejo uma preocupação muito grande. Quem é Lula na fila do pão? Um criminoso. É ex-condenado, é ex-presidiário, mas ainda continua sendo um criminoso. Viajando pelo mundo afora. Porque no Brasil ele não consegue fazer o que ele está fazendo lá fora. No Brasil aqui, onde ele vai, Lula ladrão. Agora o cara se reúne com o premier espanhol, é recebido pelo premier espanhol para discutir recuperação econômica, falando aqui o criminoso que afundou o país na pior recessão da história, na pior crise econômica da história, né? Falando aqui sobre pandemia, um dos defensores do Fique em Casa, a economia que se lasque o povo depois. Lula foi defensor disso, tanto que as políticas que Lula defendeu foram implementadas lá na Argentina. Olha a Argentina. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. Vamos continuar aqui, né? Só pra gente fazer... Onde foi que... Deixa eu ver, onde foi... interesse comum aqui, né? Como a situação da pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação da economia. Boa. 2 dias em Paris. Isso foi em Paris, na verdade. Ainda na passagem pela Europa, o ex-presidente afirmou em entrevista concedida no Parlamento Europeu que vê necessidade de regulamentação das redes sociais. Segundo o petista, vamos ter que regulamentar as redes sociais, regulamentar a internet, colocar um parâmetro. A fala, segundo a revista Veja, foi dita após Lula afirmar, sem citar o nome de Jair Bolsonaro, que o Brasil tem um presidente que conta 5 mentiras por dia nas redes sociais. Vocês estão entendendo? O cara sai do Brasil, enche lá fora de mentiras, né? A Europa de mentiras e diz que é o presidente que conta mentiras aqui no Brasil. Tá aqui a matéria, gente, para vocês terem uma ideia do que é Lulita. O que é isso daqui, gente? Nada mais, nada menos do que amordaçar aquilo que derrubou o PT. Lula não quer regulamentar as redes sociais, gente, porque as redes sociais têm mentira ou têm verdade. Ele não quer regulamentar as redes sociais porque o pessoal extrapola ou não extrapola. Lula quer regulamentar as redes sociais porque as redes sociais é a maior arma do povo contra a tirania do comunismo. Basta vocês lembrarem em 2017, que início de 2018 ali, quando Bolsonaro falava em redes sociais para alavancar sua campanha, você vai encontrar diversos vídeos na internet de gente dizendo que era impossível se ganhar uma eleição através das redes sociais. Gente fazendo aposta do meio de esquerda, e Bolsonaro foi lá e ganhou essas eleições através das redes sociais.
né? As redes sociais têm sido o maior, disfarçado, como é que é a palavra aqui? Tem sido a maior arma do cidadão brasileiro contra as fake news. Quais são as mentiras que Bolsonaro conta? Eu queria entender quais são essas mentiras. Nós temos um Brasil economicamente de pé. Ontem na live, né, a Vivi Robert, a gente falando aqui, um rapaz aqui falando de gasolina a R$7 aqui no Brasil, criticando, né, a gasolina a 7 conto, como se só o Brasil tivesse em crise. Vivi Robert mora nos Estados Unidos e eu não estou lembrado se foi na Califórnia que ela falou, lá antes da pandemia custava $2 a gasolina. Então veja, custava $2, já era mais cara do que aqui no Brasil. Antes da pandemia a gasolina lá já era mais cara do que aqui no Brasil. Depois da pandemia ela falou que foi a $7, ou seja, trazendo para reais dá cerca de 30 e poucos reais. 38, 30, dá quase R$40. Se não for R$40 mais ou menos, o litro da gasolina nos Estados Unidos, na Califórnia, acho que é Califórnia que ela falou, né? Para você ter uma ideia. E Lula sai falando mal do Brasil por aí fora. Agora, quem é as pessoas com quem Lula está se reunindo? Só a militantes de esquerda. Só gente que defende o comunismo e o socialismo. Lula está gastando o dinheiro do contribuinte, rua acima, rua abaixo, para falar mal de um país que tem sido um dos países que melhor tem passado pela essa pandemia, com toda a dificuldade que a gente está enfrentando. A gente não está enfrentando escassez de comida, a gente não está enfrentando escassez de gasolina, não estamos. Mas existem países ricos na Europa. Onde é que Lula está falando mal do Brasil? Na Europa. Existem países ricos na Europa, como a Inglaterra, que está tendo escassez de comida. Portugal, gasolina acima de 13, 14 reais. Então, veja só que interessante. Lula vai para países que estão piores do que o Brasil para falar mal do Brasil. E dizer que o presidente conta mentiras. Ora, a maior mentira é o próprio Lula. Agora, regulamentar as redes sociais é um jeito de calar a sociedade. Qual o grande problema que a esquerda está enfrentando hoje? É o conhecimento que a sociedade está tendo sobre o meio político. Até antes de Bolsonaro, ninguém conhecia o meio político. A gente não sabia quem era o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a gente não sabia quem eram os ministros do STF, a gente não sabia quem eram os ministros que faziam parte do governo, nós mal conhecíamos os deputados e os senadores. Hoje, a gente conhece até secretários, até os secretários dos secretários a gente conhece, porque Bolsonaro abriu as portas da política através das redes sociais e colocou o cidadão lá dentro. Hoje a gente sabe como funciona um projeto de lei, hoje você sabe que existe CCJ, bancada ruralista, bancada evangélica, bancada disso, bancada daquilo. Antes a gente não sabia. Antes a gente não tinha a menor ideia, a gente não sabia nem quantos senadores, nem quantos deputados tinha. Hoje a gente sabe, 513 de um lado, 81 do outro, hoje a gente sabe. Então, regulamentar a internet é levar o povo à obscuridade de novo, à falta do conhecimento, é dar à Globo monopólio de volta da verdade, ou melhor, da verdade que eles querem que seja verdade, né? Não da verdade real. Então, gente, vamos abrir os olhos. Para não acontecer aqui no Brasil o que acontece em Cuba. Para não acontecer aqui no Brasil o que acontece na Venezuela. Ou na China. Vocês lembram em 2013 para 2014 o Marco 13 da internet? Aonde dizia o seguinte, era proibido falar mal do governo. Lembram disso? Era proibido falar mal do governo. Ora, um governo que não pode ser criticado é um governo totalitário. E isso é uma coisa que a gente vê que o governo Bolsonaro não é. Mais crítica que o governo Bolsonaro sofre é impossível. Mais ataques covardes do que o governo Bolsonaro sofre é impossível. E mesmo assim o presidente já teve por 3 vezes a oportunidade de criar um mecanismo para brecar isso e por 3 vezes ele disse, é democracia.
que falem bem, que falem mal, mas que falem de mim. Arrocha aí. E vetou por 3 vezes projetos, né, ou pontos que tornavam, né, criavam a tal da criminalização da fake news de fato. E ele vetou, mesmo sabendo que ia vir fake news contra ele, mas ele entendeu que era liberdade de quem quisesse. Falar mal, podia falar à vontade. Já Lulita, o interesse é calar o povo, tirar o conhecimento, afastar o povo da política e voltar a roubar pela ignorância do saber. Bom, tá aí, gente, a matéria. Vamos ficar de olho. Ó, um vídeo igual esse que eu acabei de fazer aqui, com uma internet regulamentada, pode esquecer, filho. Não tem nada demais nesse vídeo. Estou fazendo críticas e meu posicionamento. Mas isso aqui já seria considerado um crime numa internet regulamentada, tá? Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Não se esqueça, seja aí um apoiador e um patrocinador do nosso trabalho. Obrigado pelo carinho de vocês. Fui, gente.